Boa tarde, desembargadores, procuradores de justiça, advogados, servidores e todos aqueles que nos assistem. Declaro aberta a sessão do órgão especial de 23 de agosto de 2023. Na pauta protocolar, de antemão, aponto os votos de pesar pelo falecimento da doutora Maria Terezinha Pinheiro Machado Coga, genitora dos ilustres e eminentes desembargadores João Damião Pinheiro Machado Coga e Marco Antônio Pinheiro Machado Coga, e sogra da desembargadora Maria Isabel Campaneiro Coga, ocorrida no dia 20 de agosto próximo passado. Simultaneamente, apresentação dos votos de feliz nova jornada a Sua Excelência o desembargador Carlos Eduardo Calvuro Padim, que a partir de hoje passa a inatividade. Gostaria de observar que amanhã nós temos a eleição para o órgão especial, decorrente do cumprimento do primeiro mandato de Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani, e do término dos mandatos, do primeiro e do segundo, desembargadores James Alberto Ciano e Elcio Turrillo. São candidatos inscritos os desembargadores Luiz Augusto Salles Vieira, Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, Paulo Alcides Amaral Salles, Pedro Luiz Bacaral da Silva, Camilo Leles dos Santos Almeida, Luciano Almeida Prado Bresciani, Flávio Abramovich e Carlos Fonseca Monerá. Nessa esteira, hoje é a última sessão dos desembargadores James Alberto Ciano, última sessão ordinária. Desembargadores James Alberto Ciano e Elcio Turrillo. Desembargador James Alberto Ciano e Elcio Turrillo cumpriram 4 anos de mandato neste órgão especial, trouxeram ao colegiado todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e inúmeros votos que foram relatores designados, revelaram, pois, todo o conhecimento jurídico e o conhecimento do Tribunal de Justiça, conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial nas ações diretas de inconstitucionalidade, que é o grande foco majoritário nesse colhendo órgão especial, e merecem toda a nossa consideração, todo o nosso apreço e toda a nossa gratidão por esse período de 4 anos que aqui permaneceram, emprestando todo o seu brilho, todo o seu conhecimento a esse colhendo órgão especial. Eu costumo dizer sempre que aqui todo mundo aprende, todos os dias. Tá? E nós aprendemos e aprendemos muito com vossas excelências. Em relação à desembargadora Luciana Bresciani, eu não vou fazer nenhuma despedida. Temos eleição amanhã e, quem sabe, com certeza a senhora aqui estará. Tá? Então, vamos finalizar a pauta protocolar e vamos dar início à pauta judicial, como de hábito, pelos blocos de julgamento com indicação das ações e pelos números de ordem respectivos em consonância com a pauta publicada no Diário Oficial. Ações diretas de inconstitucionalidade, números 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 39, esqueçam 40, eu me equivoquei, 42, 43, inclusive com declaração de voto convergente de Sua Excelência a desembargadora Luciana Bresciani, 45, 46 e 79. Agravos 4 e 5.
conflitos de competência 7, 8, 9 e 10, embargos de declaração 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 57. Incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, 59 e 60. Mandados de segurança, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 e 70. Reclamações, 71 e 72. Representação criminal, 73. Retirado da pauta para cumprimento de decisão monocrática, número 2 e 48. Sobras do desembargador Damião Kogan, 14, 41, 58, 74 e 76. Sobras do desembargador Tasso Duarte, 44. Permanece adiado a pedido do relator, permanece adiado, número 77 e 81. Destaques apontados, número 30, 35 e 40. Vamos suspender a pauta judicial. O número 53 estava no bloco de Sua Excelência o desembargador José Jocó Valente, que eu convido para, querendo, eu sei da vossa agenda, a quantidade de processos, mas convido, querendo, a continuar a prestigiar essa sessão do órgão e emprestar o vosso brilho a ela. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os integrantes desse órgão especial. É sempre uma honra retornar a este sodalício. É sempre bom rever os amigos que deixei aqui, que continuo preservando na vida comum. E aproveito só para cumprimentar o doutor Elcio, doutor James, pelas gestões realizadas aqui neste órgão especial, doutora Luciana da mesma forma, com a perspectiva de reeleição, e a todos os senhores agradecer a acolhida mais uma vez, e de Vossa Excelência, na presidência, também da mesma forma. Evidentemente, vou retornar aos trabalhos, sabemos que o volume de trabalho que nos espera é realmente grande, e estarei acompanhando, de outra forma, o trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Perfeito, nós aqui agradecemos. Essa é a razão pela qual eu já havia adiantado que é a última sessão ordinária. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Presidente, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu quero me desculpar, presidente, é só no número 49, embargos de declaração de relatoria de Vossa Excelência. Eu gostaria de declarar, eu voto naturalmente convergente a Vossa Excelência e explico, é porque foi mencionado um acórdão de minha relatoria para fundamentar os embargos que Vossa Excelência agora julgou. Então, eu quero esclarecer que não há nenhuma relação como invocado pelo embargante, que, aliás, encaminhou só a folha de rosto do julgado do qual fui relator. Eu quero me desculpar de não ter... Você vai declarar? Eu gostaria de declarar Perfeito. só para que ficasse claro. Então, o número 49... Muito obrigado. Declaração presidente. De Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Temos mais alguma observação? Então, vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem é indicação de juiz substituto em segundo grau para provimento dos cargos decorrentes da promoção da doutora Clara Maria Araújo Xavier, hoje desembargadora, e do doutor Marco Fábio Mocelo, hoje desembargador. Os indicados pela Corregedoria Geral da Justiça, já tendo passado pelo Conselho Superior da Magistratura, são os doutores Márcio Teixeira Laranjo, juiz de direito da 22ª Vara Civil Central, e o doutor Júlio César Silva de Mendonça Franco, juiz titular da 1ª Vara Civil do Foro Regional da Lapa. Ficam remanescentes os doutores José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Sorocaba, doutor José Alberto Quadros de Carvalho Silva, juiz de direito da 3ª Vara Civil do Foro Regional de Santana. A matéria está em discussão.
Aprovaram à unanimidade as indicações. O número 2 de ordem é a indicação de juiz de direito de instância final para a turma recursal do Colégio Recursal. A primeira turma, doutor Jefferson Barbim Torrelli, doutora Rosana Moreno Santizo, doutora Mariela Ferraz de Arruda Nogueira. Segunda turma, doutora Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, doutora Leia Maria Barreiros Duarte, doutor Ayrton Pinheiro de Castro. Terceira turma, doutor Celso Alves de Rezende, doutor Carlos Lúcio Gomes, doutor Olavo Paula Leite Rocha. Quarta turma, doutor Gilberto Luiz Carvalho Francischini, doutor Alexandre Butti, doutor João Bataus Neto. Quinta turma, doutor Marcos Alexandre Bronzato, Pagan, doutor Henrique Nader, doutor Eduardo Francisco Marcondes. Sexta turma, doutor Paulo Sérgio Mangerona, doutora Márcia Rezende Barbosa de Oliveira, doutor Maurício Tine Garcia. Marco Antônio Barbosa de Freitas, Paulo Sérgio Mangerona e Márcia Rezende Barbosa de Freitas. A sétima turma, Antônio Sérgio Carlos Santoro Filho, Sérgio da Costa Leite, Carlos Eduardo Borges Fantini. Primeira turma criminal, doutor Jandir Abreu Júnior, doutor Flávio Fenólio Guimarães, doutor Valdir Calciorali. Primeira turma da Fazenda Pública, Rubens Ideu Arai, doutor José Fernando Azevedo Minhoto, doutor José Evandro Melo Costa. Cada turma compõe 2 suplentes, aliás, 2 remanescentes dessa lista de indicação, como todos receberam. Segunda turma da Fazenda Pública, doutor Antônio Panheiro Júnior, doutora Lúcia Caminel Campanha, doutor Eduardo Tobias de Aguiar Moiler. Terceira turma, doutor Ricardo Hoffmann, doutor Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, doutor Dimitrios Arros Vareles. Quarta turma da Fazenda Pública, doutor Domingos de Siqueira Francino, doutor Luiz Gustavo da Silva Pires, doutor Fábio Fresca. Quinta turma, doutor Gustavo Santini Teodoro, doutor Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, doutora Flávia Pinella Raeli Rio. Se eu estiver errado, eu peço desculpas ao doutor Flávio. Sexta turma, doutor César Augusto Fernandes, doutor Daniel Isler, doutora Elisa Amélia Maia Santos. Sétima turma, doutora Fátima Cristine Ruper Mazo, doutora Cláudia Sarmento Monteloni, doutor Luiz Fernando Pinto Arcuri. Oitava turma, doutor Rony Herbert Barros Soares, doutor Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, doutor Alexandre Batista Alves. Todos foram com indicação dos respectivos indicados remanescentes de cada turma. A matéria está em discussão. Aprovaram as indicações à unanimidade. Número 3 de ordem, opção de desembargadores. Opção do desembargador Carlos Castilho Aguiar França pela segunda Câmara de Direito Privado, uma cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Antônio Carlos Tostão Ribeiro, e do doutor Rodolfo Pelizari, desembargador Rodolfo P. Pelizari, pela sexta Câmara de Direito Privado, uma cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Carlos Eduardo Andrade Sampaio. A matéria está em discussão. Aprovaram as opções. Permuta de desembargadores solicitada pelo desembargador José Carlos Xavier de Aquino, nosso decano, com assento na 4ª Câmara de Direito Privado, e doutor Carlos Castilho Aguiar França, com assento na 2ª Câmara de Direito Privado. A matéria está em discussão. Aprovaram a permuta à unanimidade. Número 5 de ordem, convocação de magistrados pelo Conselho Nacional de Justiça, ofício da ministra Rosa Weber, presidente do Conselho Nacional de Justiça, solicitando que o doutor Luiz Geraldo Santana Manfredi, juiz substituto em 2º grau, continue exercendo as atribuições de juiz auxiliar da presidência a partir de 11 de setembro de 2023 até 11 de setembro de 2025, sem prejuízo das suas atividades jurisdicionais, bem como da doutora Helena Campos Reforço, juiz de direito da 4ª Vara Civil do Foro Regional de Santa Amaro, para exercer as atribuições de juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça
a partir do dia 28 de setembro de 2023 até 26 de setembro de 2025, esta sim, com prejuízo de sua vaga. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade as convocações. A segunda parte diz respeito aos afastamentos dos magistrados. Todos receberam as indicações com datas precisas. A matéria está em discussão. Aprovaram os afastamentos à unanimidade. Vamos retomar a pauta judicial com as preferências. A primeira delas é o número 16 de ordem, em que é relator Sua Excelência Desembargador Tasso Duarte de Mello, com voto 37848, número 16 de ordem. Está com a palavra o senhor Desembargador, Corregedor-Geral. Desculpe. Estou com a palavra. Senhor presidente, cumprimento a todos os colegas, os eminentes procuradores de justiça, senhores e senhoras advogados. Eu peço permissão para me retirar. Tenho um compromisso ainda hoje e amanhã, o dia todo, no CNJ em Brasília. Então é com muito pesar que me retiro. Mas não poderia fazê-lo sem antes cumprimentar os embargadores Luciana Bresciani, Gemiciano e Elcio Trujillo pela conclusão de seus mandatos com muito êxito e muita galhardia. Sejam felizes agora na volta às câmaras de origem. E a doutora Luciana, quem sabe a veremos de novo a partir de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Não, de nada, eu peço desculpas, Vossa Excelência. Eu tinha falado, mas eu acabei esquecendo. Eu peço desculpas, 1 milhão de desculpas. Número 16 de ordem, com a palavra Sua Excelência Desembargador Tasso Duarte de Mello. Senhor presidente, cordial boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. Começo por também manifestar aqui meus votos de louvor, de agradecimento aos colegas Luciana, James e Elcio, que cumpriram brilhantemente os seus mandatos. O doutor James foi a primeira pessoa com quem eu tive aqui o contato no tribunal, e sempre trago a lição dele em mente. Não é necessário correr, porque as coisas aqui caminham de outra forma. Quando cheguei pelo quinto da advocacia, mas aprendi muito com o Dr. James, além disso, nesse período de 1 ano que nós trabalhamos juntos, e Dr. Elcio e doutora Luciana, com quem pretendo trabalhar pelo menos mais 1 ano, desejando sucesso aí na sua empreitada amanhã. Senhor presidente, eu vou me permitir ler a ementa. É uma ação direta de inconstitucionalidade, lei complementar municipal de Embu das Artes, número 48422, que dispõe sobre a criação de cargo de educador docente infantil e a progressão funcional por capacitação dos auxiliares de desenvolvimento infantil. Amicus curiae, inteligência do artigo 138, caput CPC. Defesa, direito subjetivo, inadmissibilidade. Não bastasse matéria suficientemente delimitada e madura para julgamento. Mérito, transposição, impossibilidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente é investido. Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 43. E nesse caso, houve sustentação oral, eu havia retirado, inclusive porque acreditava que poderia haver alguma divergência entre o que foi dito no plenário e o que estava no voto, e, pelo que eu constatei, não há. Aqui, os candidatos que pretendem a transposição não haviam feito concurso público para o cargo que implicaria curso de pedagogia. Não bastasse, texto impugnado que dispõe sobre diretrizes e bases de educação, competência privativa da União, diligência do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do artigo 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal, precedente desse colendo o órgão especial, modulação, razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público apenas em relação aos auxiliares de desenvolvimento infantil dedicados à educação infantil que obtiverem a habilitação necessária ao exercício das atividades docentes no prazo de 5 anos
da promulgação da Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Observação da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Ingresso do amicus curiae indeferido e pedido procedente com observação é como eu voto. E o indeferimento do ingresso do amicus curiae, não é isso? Exatamente. A matéria está em discussão. Indeferiram o ingresso como amicus curiae e julgaram procedente com observação. À unanimidade, o seu resultado do julgamento. Muitíssimo obrigado. Próxima preferência é o número 78 de ordem, também uma ação direta de inconstitucionalidade, da relatoria de Sua Excelência, desembargador Elcio Torrillo, número 78, com a palavra Sua Excelência, Sua Excelência, desembargador Costabile Solimene, que indicou vista após o voto de extinção do processo sem apreciação de mérito. Com a palavra, desembargador Costabile Solimene. Presidente, eu abraço Vossa Excelência e aos demais colegas, aos membros do Ministério Público. Abraço o James. Eu fui substituto e guardo com muito carinho que você foi o primeiro juiz que me recebeu. Então, se há algum erro e alguma culpa, é sua. E também abraço meu colega de quarto andar do Fórum João Mendes e de vara de família, o Elcio. Não abraço a Luciana. Confio que a Luciana amanhã vai ser reconhecida pelo seu trabalho e dedicação. Desejo sorte a Vossa Excelência e aos demais que disputam as vagas postas em aberto. Peço desculpas também de ter pedido vista. O voto está absolutamente preciso e eu também estou extinguindo a causa. Eu só explico que pedi vista, presidente, porque não sei se vai entrar hoje, mas há outro processo em que também a POSP é a autora, mas é uma situação diferente desta, porque aqui, evidentemente, há uma pleiade, uma gama muito ampla de questões que estão tratadas nesta lei, e grande parte delas afeta a outras carreiras que não são representadas pela POSP. Então, eu cito julgados do Supremo e desta Corte, inclusive Vossa Excelência, para afirmar a ilegitimidade de parte. Eu estou extinguindo a ação, esse é meu voto. Estou acompanhando e declaro. A matéria está em discussão. Julgar extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, declarando voto convergente, Sua Excelência o desembargador Costabile e Solimene. À unanimidade, o seu resultado do julgamento. O próximo é o número 1 de ordem, é um agravo interno em que relatou Sua Excelência o desembargador Haroldo Viotti, com voto 46757, que está com a palavra. Senhor presidente, é um agravo interno tirado contra a decisão de minha lavra que indeferiu a petição inicial de um mandado de segurança impetrado pelas empresas agravantes contra ato atribuído ao prefeito do município de São Paulo, diretor do Departamento de Transporte Público e outras autoridades. Assim, o fiz. Buscava-se nesse mandado de segurança a declaração incidental de constitucionalidade do artigo 19 da Lei Municipal de São Paulo, número 17731, que faculta aditamentos a contratos administrativos, em parcerias público-privadas, independentemente de novo procedimento de licitação. E, então, pediu-se aqui a liminar nesse mandado de segurança para suspender um aditamento efetuado, identificado. E, afinal, confirmação dessa medida. Ocorre que as impetrantes justificam seu interesse processual com o fato de que atuam nesse mesmo ramo de licitações, nessa área. E digo, eu, com a devida vênia, disse na decisão agravada, a mera possibilidade de que as impetrantes venham a se inscrever em procedimento licitatório futuro e eventual para prestação de serviços em cumprimento ao seu objetivo social não é de molde a delinear o justo receio que há de ser fundado em dados concretos e aferíveis de pronto.
Com maior razão, não é de se lhes reconhecer interesse para, por meio dessa impetração, insurgir-se contra a decisão judicial proferida em outros autos, em esfera de controle concentrado de constitucionalidade do mesmo dispositivo. É uma ação que está sob a relatoria do ilustre desembargador Viana Cotrim, e que este órgão determinou a suspensão até que o julgamento de ação que corre no Supremo Tribunal Federal. Eu, em suma, com a devida vênia, mantenho a decisão que proferi, entendi que trata-se mesmo de impetração contra a lei em tese e também que não há interesse de agir. Estou, pelo meu voto, desprovendo o agravo interno, mantendo a decisão. A matéria está em discussão. Negar no provimento ao recurso à unanimidade o seu resultado do julgamento. O próximo é o número 80 de ordem, é o mandato de segurança civil, que relatou Sua Excelência Amador Xavier de Aquino. Que já votou, concedendo em parte a segurança. Com a palavra, Sua Excelência Amador Arnoldo Viotti, que retirou com vista. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Pela procedência parcial. E aqui digo que, assim, eu faço ressalvando a particularidade do caso dos autos. Apesar de haver uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em 2014, que conflitaria, em princípio, com esse entendimento. Mas estou acompanhando para se fazer justiça no caso concreto. Perfeito. E também em função de um precedente específico daqui do Tribunal. A matéria está em discussão. Concederam parcialmente a ordem à unanimidade os resultados do julgamento. Vossa Excelência declara? Não? Vamos à primeira sustentação oral, é o número 12 de ordem. É uma ação de ato de inconstitucionalidade em que o relator, Sua Excelência desembargador Viana Cotrim, com voto 5472, convida o doutor Marcelo dos Santos e Grécia Machado a subir à tribuna. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Cumprimentamos, já passo a palavra para a sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimo relator, demais membros do órgão especial. Sustentação oral bem objetiva, apenas para destacar aqui alguns pontos. A ação direta de inconstitucionalidade, ela questiona o artigo 6º e 6º-A da Lei Complementar 417 de 2020 do município de Embu das Artes. A Lei Complementar 417 de 2020, ela fala sobre o Estatuto Plano de Carreira dos Guardas Civis Municipais de Embu das Artes. O artigo 6º estabelece uma gratificação ao grupo de escolta de autoridades e dignatários do município. O grupo de escolta são os guardas civis designados para fazerem a escolta, a segurança das autoridades municipais, prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal. O artigo 6º-A estabelece, ele não cria esse grupo, mas ele estabelece uma gratificação para esses guardas civis. E o artigo 6º-A, ele estabelece um enquadramento, designando ali um período de atividade nesse grupo de escolta de 2 anos, concomitante com 8 anos de carreira na corporação, para então esse GCM, esse guarda civil, ser enquadrado na classe distinta da corporação. A Associação de Guardas Municipais do Brasil ingressou o ADIM questionando a constitucionalidade desses 2 dispositivos. Eu falo primeiro do artigo 6º e depois, em seguida, falo então do artigo 6º-A, os argumentos aqui do porquê entendemos que ambos são constitucionais.
O primeiro deles, então, que estabelece a gratificação, ele vem respaldado na lei federal que organiza as guardas civis municipais, lá no artigo 5º, inciso 17º, salvo engano, que diz que é competência das guardas auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Então, o artigo 6º foi criado embaixo, né, respaldado nesse dispositivo de lei federal. E por que a gratificação? Porque esses GCMs, e no caso de Embu das Artes, é o limite até de 10, não é toda a guarda, mas é um limite de 10, para atender prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal, eles desempenham uma atividade diferente daquela desempenhada pela corporação. É uma atividade de risco, porque acompanham a autoridade em suas agendas, e é uma atividade que não está restrita ao cumprimento de horário. O prefeito cumprindo uma agenda aqui na capital, por exemplo, no Palácio dos Bandeirantes ou numa Secretaria de Estado, ele pode concluir esse compromisso altas horas da noite ou depois do horário que encerraria o expediente daquele guarda municipal. Então, não haveria possibilidade de haver uma troca de turno ali no meio da atividade desenvolvida pela autoridade. Além disso, essa gratificação foi criada no município de Embu das Artes como alternativa, como atendimento de uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado a respeito dos valores pagos em hora extras para os GCMs, não só para este grupo, mas para toda a corporação. Então, se buscou que, para este grupo, essa gratificação sairia muito mais em conta para o município do que o pagamento de horas extras. A gratificação não incorpora aos vencimentos, enquanto que as horas extras são utilizadas para calcular toda a remuneração do servidor. Então, sustentamos a constitucionalidade do artigo 6º em razão de que essa gratificação ela não é atribuída de maneira indiscriminada a uma corporação com 250 efetivos, apenas no limite de 10, não são 10, mas até 10, é que fazem jus a essa, ou faziam jus até o deferimento da liminar. Só apenas esse grupo de 10 é que recebem ou recebiam essa gratificação. A gratificação também não incorpora aos vencimentos desse cargo efetivo. E, por fim, fica claro de que esse grupo de escolta trabalha em situação distinta do restante da corporação. O artigo 6º-A, ele já se refere a um enquadramento. Ele estabelece que o guarda que faz parte do grupo de escolta durante 2 anos ininterruptos, desde que ele já tenha 8 anos de aprovado em concurso, já participante da guarda, de carreira na Guarda Civil, ele então possa ascender, ser enquadrado na classe distinta, que é a classe mais alta da corporação, dos GCMs de Embu das Artes. Nós defendemos a constitucionalidade justamente por essas razões que expus aqui quando falei do artigo 6º, justamente em razão da situação diferenciada, da atividade diferenciada que esse GCM desempenha, em termos de risco, em termos de jornada. Então, colocando esses argumentos às vossas excelências e sacando esses pontos das manifestações que prestamos nos autos, é que eu encerro a sustentação oral pedindo a improcedência da ação. Que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, inicialmente eu cumprimento a todos, desejando uma boa tarde. Também saúdo os eminentes colegas que brilharam aqui neste
neste órgão especial em seus mandatos e aguardando aqui a votação em relação à desembargadora Luciana. Senhor presidente, eu distribuí o voto aos colegas e as questões levantadas na sustentação oral são objeto desse voto. Então, inicialmente, eu vou proceder à leitura da emenda e com um ou outro comentário em seguida, se for necessário. Ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 6º da Lei Complementar 417, de 11 de maio de 2020, com a redação conferida pela Lei Complementar 472, 30 de março de 2022, e do artigo 6A da Lei Complementar 417, de 11 de maio de 2020, acrescentado pela Lei Complementar 497, de 28 de dezembro de 2022, todas do município de Embu das Artes. Concessão de gratificação e enquadramento automático em classe distinta a servidor da Guarda Civil Municipal que atuar na proteção de autoridades e dignatários. Premiação pelo exercício de função inerente ao cargo. Aliás, foi mencionado aqui pelo eminente advogado, que é o item 17 do Estatuto. Impossibilidade, a meu ver, tratamento diferenciado a determinado grupo de servidores. Descabimento, ausência de prova da existência de situação anormal ou extraordinária que justifique a concessão dos benefícios. Ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, interesse público, razoabilidade e igualdade. Violação aos artigos 111 e 124, parágrafo 1º e 128 da Carta Paulista. Pelo meu voto, estou julgando a ação procedente sem devolução de valores. Eu digo, senhor presidente, ali a folhas 15, 13 do voto, que a leitura da referida norma, verifique-se que o legislador municipal instituiu modalidades de compensação claramente inconstitucionais, na medida em que premiam aspecto intrínseco ao exercício da própria função pública previsto no inciso 17 do artigo 5º da Lei 13.022/2014, proteção de autoridades e dignatários, inexistindo prova da existência de situação anormal ou extraordinária que justifique sua concessão. Mais adiante, além de citar acordos aqui sobre essa questão, mais adiante eu cito acordo relatado pelo eminente desembargador Moacir Pérez, dia 24 de agosto de 2022, em que Sua Excelência destacou que, e aqui eu leio o parágrafo, além disso, ainda que houvesse prova de que o servidor da GCM, designado para a proteção das autoridades, estaria submetido a mais horas de trabalho, o que não ficou evidenciado, esta Corte já decidiu que não é devida a gratificação específica ao servidor público pelo simples fato de estar à disposição do serviço público durante todo o dia. As horas extraordinárias, eventualmente trabalhadas, excedentes à jornada normal de trabalho, deverão ser remuneradas na forma previstas na Constituição Federal. Então, senhor presidente, em resumo, pelo meu voto, eu estou julgando procedente a presente ação sem devolução de valores. O relator julga procedente com observação, a matéria está em discussão. A unanimidade julgaram procedente com observação. Doutor, muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. O próximo é o número 11 de pauta, em que a relator Sua Excelência, o desembargador Campos Melo, com voto 82.154. Mas esse processo tramita em segredo de justiça. Então, eu vou fazer por último esse processo. Então, temos que esvaziar e voltar. Próximo é o número 47 de ordem, o dissídio coletivo de greve, em que relatou Sua Excelência Valdesador Vieira Coutinho, com voto 50.503. Eu convido o doutor Alexandre Tortorella Mandi a assumir a tribuna. Doutor, cumprimentando, passo a palavra para a sustentação oral, por gentileza. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, o
boa tarde a todos os desembargadores deste órgão especial. Boa tarde, ilustríssima Procuradoria-Geral de Justiça. Faço a presente sustentação oral representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do município de Avaré, no dissídio coletivo de greve, e faço a sustentação oral de forma bastante telegráfica, com os principais pontos, como forma de contribuir na elucidação da questão ora discutida. De forma concreta, nós temos um ajuizamento do dissídio no dia 7 de junho pelo município de Avaré, a partir de uma comunicação de ofício do sindicato, primeiramente no dia 30 de maio e posteriormente no dia 6 de junho. Houve a oportunidade de discussão previamente com a municipalidade, houve a convocação formalmente estabelecida em relação, aqui na descrição dos fatos, da convocação da Assembleia, cumprindo todos os requisitos exigidos com a publicação em Diário Oficial, comunicação à Prefeitura. A Assembleia ocorreu no dia 27 de maio, comunicando-se à Prefeitura no dia 30 de maio. Na comunicação do dia 30 de maio, foi agendada uma reunião com a Prefeitura para dia 5 de junho, para que, entendo um avanço na negociação com a Prefeitura, inclusive com a disposição de um cronograma de trabalho, não era necessariamente com uma decisão definitiva em relação a um cargo específico dentro dos cargos da carreira dos servidores públicos do município de Avaré, cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Nesse dia 5 de junho, não há qualquer avanço nas negociações e, como já constava do ofício feito, há uma nova Assembleia convocada para o dia 5, subsequente, já constava nos ofícios do dia 30 de maio. Na noite do dia 5 de maio, de junho, perdão, a confirmação pela decisão, pelo ato grevista, comunicando-se à Prefeitura no dia subsequente, no dia 6. A greve respeitando, justamente por ser de caráter essencial dentro da educação, respeitando-se o prazo das 72 horas. Desta forma, a greve se iniciou no dia 12 de junho. Com a devida vênia, excelências, há um entendimento bastante consolidado em nossa ordem constitucional, respeitando o Estado democrático de direito que nós vivemos, de que, a partir de um entendimento paradigmático por parte do STF, que os servidores públicos municipais podem sim realizar greves. Está prevista condições específicas para isso, a partir da modulação do julgamento no STF, assim como, no caso do julgamento dos casos do serviço essencial, também está definido critérios mais elásticos de preservação da população e desses ritos assim disciplinados pela lei de greve. Com a devida vênia, excelências, e com muito respeito ao ajuizamento por parte do Poder Executivo Municipal, os 3 pontos essenciais para garantir o direito de greve nessas condições foram respeitados, com muita responsabilidade à população e a todo o rito, justamente para resguardar esse pleito histórico do direito de greve. Sintetizo assim: primeiro, o respeito, sim, às 72 horas. Primeiro, porque se comunicou no dia 30 de maio. Segundo, porque mesmo no dia 30 de maio, houve a oportunidade de uma nova negociação com a Prefeitura no dia 5. E veja, a nova decisão do dia 5 não foi para fazer a greve no dia 6, no dia 7, foi no dia 12, na semana subsequente, com informe à população, à imprensa, mediações da Prefeitura. Segundo, houve o esgotamento por parte do sindicato das possibilidades de mediação e de negociação, inclusive com essa disposição da reunião do dia 5. No entanto, não houve. A Prefeitura se recusou, inclusive, a registrar a ata, fazendo os apontamentos do que seria possível da negociação. E terceiro, e por fim, houve o pleno respeito diante da necessidade do cumprimento do artigo 11 ou artigo 13, e por isso não se trata de uma greve abusiva do artigo 14, houve pleno respeito a todos os ritos. E eu concluo, então, excelências, para a gente fazer coletivamente aqui e humildemente uma reflexão. Se o direito de greve é garantido para os servidores públicos, mesmo com essas restrições, e assim foi realizado, o direito de greve não pode ser cerceado. Ele tem esses condicionantes e foram cumpridos. Então, se nós
com um julgamento de uma abusividade da presente greve, na verdade, nós estamos cerceando o direito de greve dos servidores públicos, mesmo com todos os condicionantes cumpridos, mesmo com todos os prazos. E, por fim, e isso comprova-se nos autos, foram 3 dias de greve somente. Os 3 dias de greve não houve nenhum perigo, uma situação de violação drástica da população. Evidente com o desconforto natural da condição, mas atendeu-se, não teve nenhuma oficialização, não só nos autos, mas mesmo para a imprensa, para a população, da prefeitura apontando alguma criança que deixou de ser atendida. Houve uma estruturação por parte do sindicato junto com as servidoras, sem a participação da prefeitura, porque a prefeitura se recusou de garantir 30% do funcionamento da estrutura. Então, excelências, esses elementos estão todos nos autos. Tomei a liberdade de enviar os memoriais como forma de sintetizar e fazer uso aqui da sustentação oral como forma de tentar sintetizar a situação concreta para melhor a elucidação do feito. Peço, então, portanto, ao final, para que a presente greve seja julgada, a presente ação seja julgada improcedente e a greve não ser considerada abusiva e ilegal, com as consequências de tirar o apontamento de falta injustificada na ficha funcional de todas as servidoras participantes da greve, bem como, a partir do entendimento do STF, a possibilidade de fazer a compensação desses 3 dias e não o desconto pecuniário. É dessa maneira, presidente, que encerra a sustentação oral. Uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, inicialmente eu cumprimento o advogado pela clareza e objetividade de sua sustentação oral. As questões levantadas são objeto do voto que foi distribuído aos eminentes colegas, e por isso eu vou proceder à leitura da ementa sem prejuízo de algum esclarecimento, se for necessário. Dissídio coletivo de greve, município da Estância Turística de Avaré, Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do município de Avaré. Direito de greve dos servidores, possibilidade, exercício submetido ao regramento das leis 7783/89, 7701/88, Serviço Público de Educação considerado essencial. Rol do artigo 10 da lei 7783/89, que é meramente exemplificativo. Tem 2. Ilegalidade e abusividade do movimento paredista. Reconhecimento. Ausência de evidências de que as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação da deflagração da greve foram respeitados. Usuários que não foram comunicados sobre a pretensão de paralisação do serviço com antecedência necessária. Greve que foi iniciada sem a adoção dos cuidados necessários à continuidade do serviço público com qualidade e regularidade. Desconto dos dias não trabalhados em relação aos participantes do movimento paredista. Possibilidade. Compensação que se afigura possível, mediante ajuste com a administração pública. Multa estipulada ao ensejo da concessão da liminar indevida, ausência de prova do descumprimento da liminar. Penalidade afastada. Então, pelo meu voto, senhor presidente, eu estou indicando a procedência parcial do dissídio coletivo, descontados os dias não trabalhados, ressalvada a possibilidade de compensação, mediante acordo entre as partes, não conhecidos os pedidos contrapostos. A matéria está em discussão. Julgaram parcialmente procedente o pedido e não conheceram dos pedidos contrapostos. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo é um agravo regimental. Eu sou o relator, doutor Pedro Augusto de Oliveira. Doutor, esse pedido aqui, no caso, é um pedido de suspensão de ato, suspensão de liminar, ou da própria sentença do mandado de segurança, na forma da lei do mandado de segurança. Aqui não cabe sustentação oral. Por caso, doutor, eu agradeço imenso e vou dar preferência, tá bom? Eu não ouvi, desculpe, doutor. Vai ficar com instrumento, doutor. Tá bom? Muitíssimo obrigado. É o número 6 de ordem. Eu vou ler
a emenda, me parece que ela é autoexplicativa, agravo interno, suspensão do efeito de liminar deferida, decisão que determinada a inclusão da impetrante novamente na disputa, requerendo a continuidade de certame, autorizou o refazimento dos atos de licitação, desde o momento da indevida exclusão no pregão eletrônico número 05002/2022, que tem por objeto a aquisição de equipamento do tipo switches e módulos transceivers da SFP e SFP+, para toda a Prefeitura de São Paulo. Grave lesão e de difícil reparação demonstrada no caso concreto, eu estou propondo que se negue provimento ao agravo. A matéria está em discussão. A unanimidade negaram o provimento ao agravo. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. O próximo é o mandato de segurança civil, que é relatora Sua Excelência, a desembargadora Márcia Della Deia Baroni, com voto 35-112. Eu convido o doutor Fábio Rogério Alves de Guimarães a assumir a tribuna. Doutor Fábio, muito boa tarde. Antes de lhe dar a palavra, eu gostaria de observar que há uma discussão aqui em torno da competência deste órgão especial para a cognição do RIT. O senhor pretende sustentar essa competência do órgão especial ou não? Sim, excelência. O senhor pretende? Então vamos fazer o seguinte, doutor. Eu lhe passo a palavra, o senhor sustenta a competência do órgão, que não seria de um órgão ou outro. Em seguida, eu passo a palavra à relatora. Nós verificamos essa questão preliminar. Se ultrapassada para atingir o mérito, eu lhe retorno a palavra para o mérito. Perfeito? Perfeito, excelência. Muito então, obrigado. Vossa Excelência está com a palavra. Muitíssimo obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela presidência. Gostaria de cumprimentar a todos os embargadores que aqui estão presentes. É sempre uma grande honra estar aqui, aprendendo com Vossas Excelências. Gostaria de cumprimentar os serventuários da Justiça que tornam isso tudo possível. Gostaria de cumprimentar meus nobres colegas advogados que aqui estão para sustentar o direito de seus constituídos. No caso em comento, nós buscamos o reconhecimento desta competência para analisar um fato bem complexo que se trata da apreciação de duas discussões de mesmo teor sobre o mandato, sobre a pessoa do nosso impetrante, nosso cliente. A competência desta colenda turma, desse tribunal pleno, reside no princípio de que, a partir do momento que um juiz corregedor está analisando dois pedidos de igual teor e conteúdo, são dois juízes corregedores, são duas partes, e o tribunal pleno é o lugar adequado para discutir justamente essa comunhão e não deixar o processo seguir tanto um quanto o outro sem a mesma decisão, mas com decisões distintas. Por isso, aqui é onde ele deve tramitar para que ocorra uma única decisão. Obrigado, excelências. Muitíssimo obrigado, nós agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Antes de entrar nesse voto, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas, James Ciano e Elson Trujillo, pela generosidade do compartilhamento de todo o conhecimento deles com o órgão especial, agradecer pelo trabalho prestado nesse órgão especial, que a gente sabe que não é fácil, não é pouco, mas a dedicação foi muito grande e Vossas Excelências brilharam com certeza. Então, recebam os nossos agradecimentos. A querida desembargadora Luciana, igualmente, pelo trabalho prestado com excelência, é que com ela a gente deseja também que continue, não é? Então, não é uma despedida, é só um cumprimento e agradecimento também. Senhor presidente, esse mandado de segurança foi impetrado contra um ato da Juíza de Direito, assessora da Comissão Processante Permanente. Ela determinou a abertura da portaria que instaurou o processo administrativo. Ao meu ver, a ausência de competência deste colendo órgão especial para o julgamento do feito, inteligência dos artigos 13.1, letra B, e 233 do regimento interno desta Corte, procedentes jurisprudenciais que faço referência,
impetração que eu não conheço, com a determinação de remessa a uma das câmaras da seção de direito público. Esse é meu voto, senhor presidente. Devedor, relatora, declina de competência, matéria está em discussão. A unanimidade, declinaram de competência. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os alunos da Faculdade de Direito de Franca, que aqui comparecem a convite do desembargador Lauro Mendes de Mello, estão assistindo o julgamento desse coordenador especial, acompanhado dos professores Nelson, professor mestre Edson Junqueira e do professor Marcelo Tofano. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham um grande proveito assistindo o julgamento deste órgão especial. Muito boa tarde. O próximo é o número 3 de ordem. Eu sou o relator. Igualmente, há um pedido de sustentação oral, é um agravo interno, em incidente de suspeição. Doutor Flávio Mesquita Ribeiro, não cabe a sustentação oral na hipótese, não há expresso fundamento legal, nem tampouco regimental, razão pela qual fica indeferido, doutor. Tá bom? Doutor, nós conhecemos a lei. Em primeiro lugar, não há julgamento de mérito. A arguição de suspeição, como Vossa Excelência bem sabe, é incidente processual. Não é originária, doutor, é um incidente processual. Ação, tanto que embaixo ele coloca o habeas corpus, o mandado de segurança, a reclamação, que são ações. A arguição de suspeição é de cognição originária, mas não é ação. Não é verdade? Então, se Vossa Excelência me der licença, nós vamos dar preferência ao julgamento. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu vou passar a leitura da ementa e fazer uma pequena observação da parte final do voto. O agravo interno, arguição de suspensão, desembargador da Colina da Quinta Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça, não cabimento da arguição, inexistência de fato concreto e abre a macular imparcialidade do magistrado, agravo não provido. Gostaria de fazer observação, eu já enviei o voto a todos, só para que fique consignado, no penúltimo parágrafo, observo finalmente que em consulta ao sistema SAGE, constatei que no dia 28 de julho de 2023 houve julgamento dos novos embargos de declaração, o subprocesso 50.001, sendo acolhidos sem efeitos modificativos para decotar do corpo do acordo dos primeiros embargos todas as afirmações, conclusões e referências relativas à existência de cláusula expressa permissiva da resolução pura e simples do contrato e também do pacto comissório, ante o reconhecimento por parte do relator de equívoco quando tomou o documento outro que não aquele que estabeleceu a joint venture, embora com ele relacionado, afirmando a existência de cláusula resolutiva expressa, caso pelo qual eu estou negando o provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Negaram o provimento ao agravo, à unanimidade, o seu resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Esse último processo é em segredo de justiça. Então, eu peço que permaneçam apenas na assistência os advogados do querelante e do querelado. E peço aos senhores estudantes, peço desculpa, mas é em segredo de justiça o próximo julgamento. Muitíssimo obrigado.
O próximo, o processo foi adiado a meu pedido, mas eu acho que a questão é extremamente simples aqui, a divergência é diminuta. Na realidade, eu não estou modulando em relação a nenhuma gratificação. Isso, excelência está modulando em relação a duas e não em relação a uma. A matéria é muito simples. O pessoal está com a palavra. É o número 75 de ordem, desculpe. Senhor presidente, primeiramente cumprimento a Vossa Excelência, aos representantes do Ministério Público, aos nobres colegas. Cumprimento especialmente aos colegas desembargadores James Ciano e Elcio Trujillo, que encerram o biênio, seu segundo biênio, que iniciaram junto com o meu primeiro, e foi uma imensa satisfação ter com eles trabalhado e aprendido, como com os demais integrantes deste polendo órgão especial. Gratidão a ambos, minhas homenagens e a todos. Senhor presidente, é realmente a proposição que eu fiz neste voto não é comum. E a preocupação que me tomou é especificamente com relação aos servidores da área da saúde. Há erro na norma, não há a menor sombra de dúvida, e todas as ponderações de Vossa Excelência, jurídicas ponderações a respeito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade são absolutamente certas. A minha preocupação é que essa norma, que acaba resultando num aumento disfarçado de vencimentos, e muitas vezes nós sabemos bem, substituindo o efetivo reajuste que deveria ter sido procedido da maneira correta. Recentemente nós tivemos, ainda hoje tivemos uma sustentação em questão similar, na qual o procurador referiu expressamente que era mais econômico para o município assim proceder, porque não atingiria os proventos da aposentadoria. Normalmente é isso, é uma medida que se toma inadequadamente para economizar. No entanto, são anos pagando essas gratificações na área de saúde, 100%, representa 100% dos vencimentos dos médicos, 50% de enfermeiros, e assim vamos. Né? Está havendo uma reestruturação em todo o município, reestruturação administrativa. Daí por quê? Para não corrermos o risco que foi colocado em memoriais e nos próprios autos, as alegações apresentadas nos próprios autos, de um esvaziamento atingindo a prestação de serviço de saúde já tão precária, eu achei por bem propor dessa maneira, não é? Para que não haja uma redução a metade, ou pouco mais a metade dos vencimentos na área da saúde, que resulta em pedidos de exoneração e um desfalque imediato em área tão importante que afeta tanto a população mais carente. É só essa questão, mas não tenho nada, absolutamente nada, a contrariar em relação aos jurídicos fundamentos postos por Vossa Excelência no voto divergente. Na realidade, essa distinção eu acho muito difícil, porque senão a cada um que aqui vem e sustenta que, com relação ao seu município, aqueles servidores são essenciais, que eles vão perder, o que nós temos sempre nos cargos em comissão, isso nós modulamos, e por vezes nós não modulamos, porque eles repetem a lei, mas sempre a mesma coisa, a mesma fruição. Todos os entes da administração são importantes. A administração não pode ficar acéfala de um setor ou de outro. Sem sombra de dúvida, a área da saúde é muito importante. O problema é como é que nós garantimos o pagamento de algo que é inconstitucional. Nós declaramos inconstitucional e damos 120 dias, não por uma estrutura da administração, não é? Porque aquilo que se coloca é o procurador, olha, nós devemos ter exonerações em massa.
mas todos sabem que lá está vindo uma reestruturação, que isso vai ser reposto pela via correta. Ou seja, eu não vejo por que nós ficarmos acuados com esse tipo de argumento. Senão nós vamos ficar em todos os outros. Isso aí vai ser inevitável. Então, nesse ponto, eu me permito discordar, entendo a preocupação, o zelo, e a minha discordância é só em relação à modulação, a procedência parcial. Eu acompanho os seus fundamentos integralmente. Minha divergência é da modulação. Até porque eu escolhi só o nível universitário, que atinge muito mais do que só os médicos. Eu acho uma outra coisa complicada. A matéria está em discussão. A matéria está em votação. Relatória e divergência, uma divergência só na modulação, não tem mais nada. Tá? Com voto, Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente. Senhor presidente, queria cumprimentá-lo inicialmente, como todos os colegas integrantes deste órgão especial, e aproveitar a oportunidade também para cumprimentar os queridos desembargadores Elcio Trujillo e James Ciano por tudo que fizeram neste órgão especial durante os seus mandatos. Ambos certamente farão falta. Com relação à desembargadora Luciana Bresciano, eu vou deixar para cumprimentá-la amanhã, quando certamente ela será reconduzida. Eu estou acompanhando a divergência da Taverna, senhor presidente. Divergência. Como vota Sua Excelência, desembargador Decano? Silvério Decano. Com a divergência. Como vota Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos? Vossa Excelência, da Taverna. Como vota Sua Excelência, desembargador Vico Manhas? Divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Francisco Cascone. Com divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito. Peço vênia para acompanhar a divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com divergência, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia, divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Matheus Fontes. Peço vênia, eminente relatora, para acompanhar a manifestação divergente. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Data vênia com divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Haroldo Dipp. Ricardo Dipp, mil perdões. Data vênia com divergência, senhor presidente. Misturei aqui. Com o voto, Sua Excelência, desembargador James Ciano. Data vênia com a divergência. Com o voto, Sua Excelência, desembargador Costábio Solimene. Divergência. Nós já atingimos a maioria. Alguém acompanha a desembargadora relatora? Então, a desembargadora relatora fica com o voto, faz sua ressalva e eu declaro o voto vencedor. Tá ok? Então, julgaram parcialmente procedente, com observação. Declara voto convergente, Ricardo Anaf. O próximo é o número 35 de ordem, em que a relatora, desembargador Costábio Solimene, eu pedi o destaque. O desembargador Solimene está com a palavra, querendo. É simples o destaque. Fica o destaque para eu acolher aqui. O que acontece? Eu estou acompanhando Vossa Excelência na procedência parcial, mas eu estou incluindo o artigo 5º. Por quê? O artigo 5º diz o seguinte: a relação de servidores municipais da educação aposentados a serem homenageados será anualmente fornecida pela Secretaria Municipal. Eu estou impondo ato certo à gestão. Só isso. Acordo. Acordo? Então ficou o segundo, o terceiro e o quinto. Isso. Todos concordos? Então, julgaram parcialmente procedente à unanimidade o seu resultado do julgamento. Não? É simples. O próximo, desembargador Décio Notarangeli, é o número 40 de ordem. Vossa Excelência tem o voto 33461. Presidente, cumprimento Vossa Excelência,
eminentes desembargadores, desembargadoras, senhores procuradores de justiça, que aqui representam o eminente Procurador-Geral de Justiça, senhores advogados, eventuários. Inicialmente, eu queria me associar às homenagens que foram prestadas aos desembargadores Geniciano e Elcio Trujillo, que, além de grandes juízes, são meus amigos. O desembargador Elcio, desde os tempos que era substituto em Ribeirão Preto, há muitos anos. O desembargador Geniciano, quando de minha vinda para São Paulo, cumprimentá-los e parabenizá-los pelo término do segundo biênio no órgão especial, onde cumpriram com galhardia sua missão. E agora, chegada a hora da partida, eu quero me associar às homenagens que foram prestadas. Um abraço, externar a minha gratidão por desfrutar da amizade e poder acompanhar os votos de Vossas Excelências nesse plenário. Cumprimentar a desembargadora Luciana Bresciani, a quem desejo boa sorte e sucesso na disputa que vai ter início essa madrugada, meia-noite, na eleição das vagas que serão providas amanhã. Senhor presidente, esse caso aqui eu estou reconhecendo aqui, dando uma interpretação conforme, eu encaminhei cópia do meu voto, porque entendo que a redação do dispositivo legal dá margem ao entendimento de forma que a norma impugnada se apresentaria constitucional num determinado sentido e inconstitucional em outro. Então, estou conferindo interpretação conforme para que ela seja assim entendida no sentido de que sempre deve ser observados o contraditório e a ampla defesa. O inciso 1º do parágrafo único dá a entender que nos casos de apuração sumária, em que houvesse aplicação de pena de advertência e houvesse confissão, estaria dispensada a observância do contraditório. Então, como se trata de uma norma que dá margem a duas interpretações, eu estou afastando a interpretação que, a meu ver, é inconstitucional, para que ela seja aplicada da maneira como previsto no texto constitucional, senhor presidente. É nesse sentido o meu voto. O meu destaque é pelo seguinte: eu li a vossa declaração de interpretação conforme a Constituição para escolher o sentido ou a interpretação de que a apuração sumária por meio de sindicância estaria dispensada da observância do contraditório da ampla defesa. O que acontece? O caput, me parece que ele é claro. A autoridade que tiver a ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração. Eu paro aqui. É obrigada a promover sua apuração. Aí ele coloca, mediante sindicância ou processo disciplinar, como se referindo à apuração, vírgula, assegurado ao acusado a ampla defesa. Isso é o caput. No parágrafo único, eu tenho a apuração poderá ser efetuada de modo sumário, que não foi colocada lá em cima, no caput. No caput, o que eu tenho que é sindicância ou processo disciplinar. Então, na realidade, o que estaria faltando aqui é de respeito à apuração, porque assegurada a ampla defesa ao acusado diz respeito a todos, é um caput, e todos estão sob sua égide. Na realidade, o que está faltando, que a redação foi mal feita, foi em relação ao procedimento sumário quanto à obrigatoriedade, e não quanto à ampla defesa. E não faz a menor diferença. Eu acho que não tem nem como interpretar aqui que não tem ampla defesa. Isso é restabelecimento da verdade sabida. Então, mas só tem no meio militar. Mas não dá nem para interpretar com todas as vênias. Não acha? Eu sou levado a interpretar dessa maneira, senhor presidente. Eu vou indicar vista, então, para dar uma pensada. E no número 30, que é de Sua Excelência, senador Manuel Fontes, eu vou indicar vista também. Eu quero dar uma parada aqui, porque eu acho que nós vamos ficar sem o tiro de guerra.
eles não têm lugar nenhum. Estou incomodado, fiquei... E se tem uma coisa que Vossa Excelência acertou, é isso, é centenário de tiro de guerra. Aliás, a tropa dos pracinhas que saiu, os 250 mil homens, a grande maioria deles, dos 25 mil homens na Segunda Grande Guerra, que foram para a Itália, eram do tiro de guerra. Na época, o serviço militar obrigatório era tiro de guerra, os chamados caçadores de rolinha. Coisa do tempo do onça, era tudo do tiro de guerra. Então, eu estou indicando vista no número 40 e no número 30, e, finalizando, desejando uma boa tarde a todos, agradecendo a todos. Invador Gemiciano, estou com a palavra. Obrigado, presidente. Queria saudar Vossa Excelência, os ilustres representantes do Ministério Público, Dr. Wallace, Dr. Mário Tebet, a secretária judicial, também seu apoio aos funcionários que prestam serviço a esta corte, e dizer sucintamente, senhor presidente, da minha satisfação e alegria de ter participado nesses últimos 4 anos deste colegiado. Para mim foi um grande aprendizado, aprendi muito e devo esse aprendizado não só aos colegas que participaram de todo esse período, mas aos amigos que me ajudaram a vencer essa etapa. Eu me despeço hoje, senhor presidente, mas não com uma despedida, mas como um até breve. E isso não equivale a uma ameaça de candidatura a órgãos de direção, é só um até breve até nova convocação, quando virei com o máximo prazer e satisfação cumprir as determinações de Vossa Excelência. Eu agradeço a colaboração de todos neste órgão especial e desejar à nossa colega Luciana votos de recondução. Né? Eu acho que fez um excepcional trabalho nesta corte, uma pessoa muito dedicada, muito cuidadosa, zelosa, e eu carinhosamente a chamava de anjo da guarda, porque era a minha eterna revisora. Né? E isso, claro, me deixou muito à vontade, muito tranquilo. Gostei muito dessa atuação, gostei muito dessa participação dela, e não poderia deixar de agradecer publicamente a colaboração e desejando votos de êxito amanhã. Colega Elcio, querido colega Elcio, com quem dividimos estas bancadas, né, de trabalho, e muito nos ensinou, né, sujeito calmo, tranquilo, ponderado, exemplo de professor, reconhecidamente. E também não poderia deixar de agradecer, senhor presidente, as palavras carinhosas que me foram dirigidas pelos colegas, no geral, fora da bancada e na bancada. Né? Dr. Tasso, que relembrou passagem onde, de fato, quando ainda estava tomando posse como advogado, nos trouxe uma situação, e eu fiz questão de colocar para ele que no tribunal a gente tem que ter paciência. No tribunal a gente tem que agir com prudência, com cautela e ter paciência, que as coisas acontecem e vêm na hora certa. E, de fato, chegou de advogado, se tornou um grande desembargador e hoje nos honra em dividir a bancada. Isso nos deixa muito orgulhosos. E, como eu dizia e repito, é só ter paciência que as coisas acontecem. Né? Meu querido amigo e irmão Solimene, né, que carinhosamente me culpou de todos os seus defeitos, que existem, evidentemente não existem. Não baita magistrado, um excelente magistrado, um grande desembargador, e se eu servi como orientador, como titular, e ele substituto, posso dizer de boca cheia que superou o mestre. Né? Hoje me orgulho de ter participado desta tribuna com o desembargador Solimene e espero poder ter saúde e paciência para conviver com ele, pelo menos por mais 10 anos, né, no tribunal, e para o resto da minha vida, se assim Deus o permitir. Né? O desembargador Viana Cotrim, grande colega, grande companheiro, que voltamos a nos reencontrar aqui,
né, de assessoria e participação em assessoria, e ele como integrante de comissões, tive a oportunidade de reencontrá-lo aqui. Então, o nosso órgão especial é uma casa de confraternização, onde todos acabam se reencontrando, né? Minha querida Márcia Baroni, eu diria que nada mais fiz do que devolver o carinho, né? Carinho e atenção e respeito é uma via de duas mãos. E tudo o que eu recebi, eu devolvi, ou tentei devolver. Querido Gastão, né? Grande Gastão, vou sentir muita falta das jujubas, as jujubas que ele trazia em todas as sessões. Mas da mesma forma que o Solimene disse que eu fui corresponsável pelos seus erros, eu vou dividir esse segredo. O Dr. Gastão me indicou na magistratura. Há 39 anos atrás, ele foi um dos corresponsáveis por eu estar aqui. Então, tenho um sentimento muito fraterno e gratidão pelo que ele fez. E se erros eu cometi, Vossa Excelência tem parte nisso. Né? Meu querido vice-presidente, a quem desejo muita sorte, muito êxito em toda a sua empreita, que tenha sucesso em suas práticas e sempre, como sempre, muito aberto ao diálogo, sempre aberto às nossas propostas. Décio Notarangeli, grande amigo, colega, da mesma forma que eu tento dividir experiências com aqueles que chegam no órgão especial, eu vou contar um segredo. Quando eu fui para o Tribunal Regional Eleitoral, eu recebi do Décio, que acabava de sair do Tribunal Regional Eleitoral, uma pendrive com todo o material. E isso me deixou tão feliz. Ele não tem noção o que ele fez por mim. Então, isso eu devolvi com alguns colegas que chegaram no órgão especial recente, né, que chegaram mais recente. Eu fiz questão de fazer isso, né, porque realmente é um desafio muito grande. A gente, quando chega no órgão especial, a gente chega meio perdido. E nós não sabemos, principalmente quem vem do privado e quem vem do crime, não sabemos exatamente que caminho trilhar. Mas nós temos algumas pessoas aqui, eu vou me permitir, nosso presidente, que é uma enciclopédia, né, e que registra milimetricamente todas as passagens do Supremo STJ e nos dá esse subsídio, nos deixa muito mais tranquilos, né? Luciana, Ricardo Dipe, que vieram do público, Haroldo, meu querido Haroldo, com quem reencontrei, Getúlio, mestre nos votos que faz, com uma elaboração, com cuidado, um capricho, né, indescritível. Então, veja, eu confesso que aprendi muito aqui, devo a esses meus mestres, né? Do privado nós temos o Mateus, grande Mateus, com a sua serenidade, sua tranquilidade, nos transmite aquela, né, poucas vezes eu vi divergirmos, eu nunca divergi, mas poucas vezes eu vi divergir votos do nosso querido Mateus Fontes. Nosso querido Fábio, com quem também tive o prazer de reencontrar, participando de comissões, Cascone, e nosso querido amigo, que também veio do privado. Então, eu gostaria de dizer que eu só posso me sentir honrado de ter participado, senhor presidente. Não quero me alongar, porque eu sei que ainda nós temos alguns trabalhos a realizar, mas volto, quando for convocado, com o maior prazer e alegria. Fiz o meu melhor dentro das minhas limitações e tenho a certeza que fui escorado pelos amigos. Eu agradeço muito, me despeço com até breve. Acho que na semana que vem eu já estarei de volta. E todas as vezes que for convocado, virei. Desejando sorte ao meu querido vizinho Jarbas, meu querido Nishi, grande companheiro de todas as horas. E não poderia deixar de cumprimentar a nossa querida Silvia Rocha, que brilhou desde o primeiro dia, né? Trouxe grandes subsídios e brilhou nesta corte. Desejo muita sorte no primeiro, segundo mandato, e se terceiro houver, né? Faça desse órgão especial sua casa, né? Sinta-se à vontade, fale com coragem, fale com despreocupação, com a consciência e a satisfação de dever cumprir. Tenha certeza que brigas haverão, mas grandes amigos deixará.
Muito obrigado, presidente. Desculpe ter tomado esse tempo todo. Nada. Com a palavra, desembargador Elcio Turrillo. Senhor presidente, ilustres colegas aqui todos já nominados pelo James, senhores procuradores, doutor Stebit, o Wallace, é um momento de emoção e por isso a fala se torna um pouco difícil e será breve, policiando-me para não cometer excesso no tempo. A vida nos reserva experiências múltiplas e nesta nossa querida Justiça Paulista, eu que iniciei lá no tempo distante de 79, com a imagem de um juiz de menores que na época era assim chamado, é aquele que buscava a bola quando se jogava futebol na rua, e foi ali que teve o início a minha vontade de me tornar juiz em razão da imagem que aquele profissional passava de serenidade, de explicação e mesmo apreendendo a nossa bola, nos convencia que aquilo era em proveito nosso. E eu achava maravilhoso aquela compreensão que era passada e isso me levou aos estudos e a despertar a vocação para ser magistrado. Ao longo dos anos, encontrei colegas no aprendizado e durante todo esse tempo a nossa justiça mostra que há a hora de chegar e a hora de partir, sempre em busca de cumprir com o dever, e na carreira nosso dever é servir num colegiado, servir num grupo especial como este, em que todos estão sustentando suas posições, buscando a efetiva justiça, o cumprimento do justo e em atendimento àqueles que buscam esse reconhecimento. Neste momento de partida, me faz lembrar, então, de chegada a este órgão especial, a passagem de vários colegas, mesmo porque todos chegamos e todos partimos, e naquele momento da chegada, a ânsia do aprendizado, da maior convivência, da experiência neste órgão especial. E por sorte e por graça do bom Deus, encontrei colegas todos receptivos, colaboradores, e esse meu aprendizado foi muito grande. Saio daqui maior do que cheguei em termos de conhecimento, e este momento de partida é hora de agradecimento a todos os colegas aqui presentes e os que já estão ausentes, a equipe de trabalho deste egrégio tribunal e deste colendo órgão, a minha equipe específica em gabinete e a todos os colegas do Pleno que, por duas oportunidades, me apoiaram e me conduziram a esta experiência do órgão, sem o atendimento, sem o apoio dos quais não poderia aqui chegar. Busquei combater o bom combate, como diz São Paulo, busquei dar o melhor de mim nestas oportunidades e, se falhei com alguém, sendo incisivo em divergência, peço desculpas, mas justifico que foi em cumprimento à questão de acertar, de agir bem, e mesmo, às vezes, querendo agir bem, se erra na sustentação de algumas posições. Por essa razão é que, e em razão da emoção, já encerro esta fala agradecendo a todos a essa oportunidade ímpar na carreira deste aprendizado, de aquele menino que via o juiz de menores chegar um dia a esta cúpula de julgamento do tribunal com sua experiência e servindo também, espero,
para muitos outros meninos seguirem esta carreira maravilhosa que é a de ser juiz, e principalmente no nosso estado de São Paulo. E também digo que estarei sempre à disposição para todas as lutas em sequência. Desejo sorte à nossa colega Luciana, que com certeza estará aqui em mais um biênio com a mesma luta, com a mesma perseverança. E deixo aqui, então, esse agradecimento a Deus, a todos os colegas e a esse grupo formidável com quem partilhei aprendizado e, muito importante também, a aproximação, a amizade. Conheci a todos, alguns mais próximos, outros mais distantes, em razão da própria atividade do dia a dia, mas aqui tivemos essa chance, essa alegria da aproximação e dessa satisfação. Eu deixo aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade e por ter encerrado este plano, este novo biênio, ou último biênio de gestão e participação junto ao órgão. Na pessoa do senhor presidente, deixo esse agradecimento geral. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Vossa Excelência, o Dr. Jarbas Gomes. Presidente, muito obrigado pela generosidade de me conceder a palavra. Eu sei do adiantado da hora, mas eu não poderia perder esta oportunidade de prestar também uma homenagem aos colegas, à desembargadora Luciana Bresciani. Eu queria fazer um registro da sua importância no órgão especial, da sua atuação, da sua dedicação, do seu trabalho sempre muito técnico, muito cuidadoso, e também dizer da relevância e da importância da sua participação no órgão especial, notadamente pela representatividade que a sua condição aqui traz ao nosso tribunal. Quero desejar-lhe pleno êxito e eu tenho certeza que assim o será. Ao desembargador Elcio Trujillo, eu quero dizer que é reconhecida a sua enorme capacidade intelectual, magistrado de grande respeitabilidade, mas o que me chama a atenção, que me parece que é o traço característico da sua personalidade, é a sua preocupação com os dramas, muitas vezes aqui por nós enfrentados, especialmente no campo disciplinar, a preocupação com a figura humana de quem está sendo objeto, não é, daquela análise, e também a sua independência. Isso é um traço muito forte e é inspirador. Então, eu gostaria de deixar a minha homenagem, o meu respeito e a minha admiração. E ao querido desembargador James Ciano, eu devo dizer que falar do James é como se falar de uma pessoa muito querida. James é isso tudo que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, especialmente hoje aqui pela sua manifestação, a sua serenidade, a sua tranquilidade, a sua generosidade, não é? E ao falar da amizade, James, eu me recordei de uma passagem, por isso que eu fiz questão de fazer esse registro. Me lembrou uma frase do filósofo de Salamanca, Miguel de Unamuno, quando ele fala a respeito da amizade. E o Unamuno ele diz que os amigos são importantes não pelos elogios que possam nos fazer ou pelos presentes que possam nos trazer. Os amigos são importantes justamente por aquilo que eles nos revelam de nós mesmos. E por isso, meu caro James, eu quero agradecer pela sua amizade. Tive o privilégio de conhecer sua família e sei que a sua serenidade é justamente fruto, né, dessa estrutura familiar
que você possui, do carinho da Luciana, de sua filha, dos seus filhos. Enfim, você realmente é fonte de inspiração contínua para todos nós. Recebam o meu abraço e a minha homenagem. Presidente, muito obrigado. Nada, Campolazzi, Eldor Campos Melo. Eu vou me antecipar, Vossa Excelência, que está prestes a encerrar a sessão, e antes mesmo que Vossa Excelência a encerre, eu gostaria de cumprimentar pela célere e serena condução dos trabalhos. Apenas isso. Muitíssimo obrigado. Declaro encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado a todos.